Olá, tudo bem? O vídeo que eu vou trazer hoje para você vai ser o vídeo de como fazer e aplicar o viés. Esse post eu já tenho lá no blog em forma de fotos, então eu estou repostando em forma de vídeo para poder ficar mais fácil de vocês estarem compreendendo. Então a maneira que a gente vai estar fazendo e aplicando esse viés vai ser da maneira manual e sem aparelhos. Porém, gente, fica um acabamento muito bom. Então eu tenho um exemplo aqui, ó, numa cava, um vestidinho que eu fiz, onde eu apliquei o viés em toda a volta da cava. Então é isso, espero que vocês gostem, espero que seja útil para vocês. Se você tiver alguma sugestão, se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que serão muito bem-vindos, tá? Se você puder, se inscreva no canal, dê o seu joinha aí pra mim e vamos lá! Bom, gente, então pra gente fazer o nosso viés, a gente primeiro tem que achar o sentido dele. O sentido do viés, gente, é o sentido da diagonal do tecido. Então, seria esse sentido aqui. Essa parte aqui do tecido, eu tenho a auréola do tecido. Então, daqui pra cá, eu tenho o sentido do fio reto, tá? E daqui, puxando pra diagonal, eu vou ter o sentido do viés. O sentido do viés é o sentido que estica. Olha como ele estica bastante. E o sentido do fio reto, ó, ele não estica tanto. Então, esse sentido do viés, gente, por ele esticar, o que acontece? Ele acompanha qualquer tipo de curva, tá? Por isso que a gente vê bastante o viés em cavas, em decotes, em diversos tipos de trabalho. Por isso que é importante saber disso, pra gente poder cortar ele corretamente. Então, gente, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um esquadro, tá? E de uma régua pra auxiliar a gente. Então, ó, lá na pontinha, né, aqui no comecinho do meu tecido, paralelo à minha auréola, eu vou colocar o meu esquadro e vou riscar. O esquadro, ele só vai me auxiliar, tá? E saindo aqui, ó, dessas duas retas semi-abertas lá do meio, eu vou riscar. Certo? Eu acho que não deve estar dando pra vocês verem aí no vídeo, porque eu tô usando um giz clarinho. Mas, ó, relembrando, eu fiz as duas retas, né, que se encontram com o esquadro. E aqui, partindo do encontro delas, eu fiz um risco com a régua. Então, esse risco que eu fiz aqui com a régua é o sentido do meu viés. E é a partir dele que eu vou começar a fazer o meu viés. O viés que eu vou aplicar, eu quero que ele fique 1 centímetro pronto. Então, quando ele estiver finalizado, ele vai estar com 1 centímetro pronto. Então, pra mim fazer a largura dele, incluindo a margem de costura, ele vai ter 3 centímetros. Então, ó, a partir dessa reta que eu fiz, eu vou marcar os 3 centímetros. E agora, gente, eu venho com a medida necessária, tá, do comprimento do meu viés. No caso, a minha vai ser de 28 centímetros. E aí eu vou marcar, ó, acompanhando essa reta que eu fiz. Então, deu 28 centímetros, eu vou marcar aqui, tá? E vou riscar. Como eu vou precisar de 2 tiras, então eu vou fazer 28 centímetros pra cá e 28 centímetros pra lá. Então, ó, eu fiz aqui as marcações da largura do meu viés, e aí eu venho com a régua novamente, e eu completo essas marcações. Feito isso, gente, não tem segredo, a gente vem com a tesoura e corta a nossa tira de viés. Bom, aqui no local onde eu vou estar aplicando o meu viés, é uma cava, tá? Então, essa cava, ela tá aberta, tá? E eu vou aplicar o viés nela.
Aqui, no caso, é um vestidinho, então o que eu fiz? Coloquei ele do lado do avesso, tá? O avesso virado para mim. E aí eu vou pegar a minha tira de viés e vou virar ela também para o avesso. Então, ela vai ficar direito do viés com avesso da minha peça, tá? Então, eu vou achar primeiro o meio dela, para mim não ter erro na hora de distribuir ela. Vou vir aqui no meio do ombro, né? No caso aqui, como eu já disse, é uma cava. Então, vou vir aqui no meio do ombro e vou distribuir o meu viés em toda a minha cava. Vou fazer isso alfinetando, tá? Se você quiser, você pode alinhavar também. E depois a gente vai passar uma costura na máquina. Depois que a gente fixou a tira de viés no local onde a gente aplicou, né? A gente vai virar ele. Então, aqui tá o direito da minha peça. Vou virar pro direito da minha peça e vou embutir essa primeira costura que a gente acabou de fazer. Então, eu vou dobrar uma vez, aproximadamente meio centímetro, e vou dobrar mais uma vez, que seria os 1 centímetro do viés pronto. Então, eu vou fazer isso em toda a volta, tá, da minha cava, ou aí do local onde você vai aplicar. Vou alfinetar, vou alinhavar e depois a gente vai na máquina para finalizar esse viés. Lembrando, gente, ó, que a gente deve esconder aquela primeira costura que a gente fez, tá? Então, ó, bem aqui nessa linha da costura, a gente vai fazer a dobrinha e vai colocar a dobrinha bem em cima dela, tá? Impedindo que ela apareça. E aí, quando a gente virar do outro lado, ó, a gente vai ver que também vai ter um pouquinho de viés ali. Então, se, por exemplo, a gente dobra demais aqui em cima, ó, vai comer medida e não vai aparecer o pouquinho de viés lá atrás. Então, a gente dobra um pouquinho e coloca bem em cima, ó, daquela primeira costura que a gente fez. Aí a gente vai lá na máquina, tá? Depois de alinhavado,
tira os alfinetes, vai lá na máquina e finaliza o nosso viés. Então eu vou fazer agora em seguida e já mostro para vocês. Então, gente, aquela costurinha de finalização do viés, ó, é uma costurinha que eu fiz bem na beiradinha aqui da dobra, tá? É um tipo de nervurinha que eu fiz em toda a extensão do viés, tá? Depois de ter feito isso, gente, ele vai estar prontinho, tá? Então, essa é a maneira manual de fazer o viés. Então, mesmo por ele ser meio chatinho de fazer, de aplicar, dar mais trabalho, levar mais tempo, ele fica muito bom, tá? Ele fica um acabamento muito bom. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil para vocês. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, pode me mandar nos comentários, tá? E até o próximo vídeo.